Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: duvide das suas opiniões. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e antes de começar o vídeo eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Esse final de semana que passou agora, né, teve feriadão. E aí eu achei que eu ia conseguir fazer vídeo, só que não consegui. Porque eu saía, eu ia me divertir com meus amigos, aí teve jogo, né, importante aqui no Rio de Janeiro, né, do Fluminense, e eu sou fluminense. Não entendo muito de futebol, mas eu acompanhava meu paizinho no Maracanã e sempre torci pro Fluminense porque eu queria ver ele feliz. E aí, agora que ele não tá mais aqui, eu continuo torcendo pro time do meu coração, né? Que eu sempre torci a vida inteira, desde que eu era criança. E aí foi muito legal o jogo, foi muito legal o feriadão. Tava curtindo, e aí eu falei assim, eu mereço, né? Toda semana eu faço vídeo. Só não faço normalmente um dia na semana, né? Que é uma sexta, um sábado. Mas feriadão foi agitado. Mas de volta ao trabalho, segundou. Vamos que vamos, vou tentar não deixar nenhum dia sem vídeo. Na sexta-feira, que vem agora, eu aceitei convite para participar de uma live no canal para falar sobre ansiedade. E aí, quando chegar mais perto da sexta-feira, eu vou... Vai ser sexta-feira, 21 horas. Mas aí pode, daqui até lá, tudo pode acontecer, né? Então não quero falar antes qual vai ser o canal, porque depois, quando eu tiver mais certeza de tudo direitinho, eu falo pra vocês, tá? Que aí quem quiser assistir ao vivo, né? Mandar perguntas, seria bom. Pra dar essa ajuda aí pro canal, meu canal crescer e dar um engajamento, né? Bom, por que eu escolhi o tema duvide das suas opiniões? Gente, seguinte, nós seres humanos temos uma tendência a não gostar de dúvidas, de não entender algumas coisas, de ter uma opinião formada sobre tudo, de ficar preenchendo lacunas. Então, se você olha para alguém e você não sabe os motivos da pessoa, por que ela está falando certas coisas, por que ela está fazendo aquilo, a gente tem uma tendência muito de criar nossas próprias conclusões, né, baseado nas nossas opiniões, que a gente tá muito enviesado, né, a pensar daquela forma, né? Então a gente tem aqueles viés de confirmação na nossa cabeça e a gente fica buscando isso o tempo inteiro. Então às vezes a gente acredita, a gente tem opiniões e acredita naquilo que a gente quer acreditar, né? E aí, cara, isso serve pra tudo, porque pensa só, a minha opinião que eu tinha, sei lá, antes da pandemia, sobre a vida e sobre as coisas, e eu, sei lá, de repente aquilo era uma certeza absoluta para mim, depois que veio a pandemia e depois que tiveram todas essas mudanças no mundo, na minha vida pessoal principalmente, muitas coisas que eu tinha como verdade na minha cabeça, baseada nos meus atendimentos, na minha prática como psicóloga, em tudo que eu já li, já estudei, mudou, porque o mundo mudou, a minha visão de mundo mudou, a minha opinião mudou. Então, às vezes também, quer ver? Às vezes o sonho que eu tinha lá atrás, quando eu era bem novinha, ou vocês mesmos, né, passaram aí, de repente, anos e anos da vida acreditando que o que vocês mais queriam na vida era X coisa, e aí essa opinião, baseada em algumas situações que você viu, alguns vídeos, algumas conversas aqui, conversas ali, mudou, a opinião mudou. E tá tudo bem, porque a gente não é obrigado, só porque a gente sonhou, sei lá, 20 anos com uma coisa, passar mais 20. A gente pode mudar de ideia. Eu vi um vídeo na internet, no YouTube, de uma mulher falando, eu passei 20 anos sonhando em morar num lugar X. Só que quando eu comecei a sonhar isso, eu tinha outra cabeça. Eu era novinha, eu era uma garota. Eu imaginava que morando lá naquele lugar, eu vou falar o lugar que não tem problema nenhum, é Rio de Janeiro. Ela não era do Rio e queria vir morar aqui no Rio de Janeiro. Ah, porque se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia correr na praia. Ah, porque se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Ah, eu quero morar no Rio de Janeiro.
Só que quando a pessoa tem uma X idade, os sonhos que ela cria na cabeça dela, as opiniões que ela tem sobre um lugar, sobre as pessoas, sobre algumas coisas, estão muito ligadas à experiência de vida que ela teve, os anseios que ela tem naquela fase da vida e aquilo que ela está com vontade de fazer hoje. Então, quando ela era muito novinha, ela idealizou que morar naquela cidade, né, aqui, no caso, no Rio de Janeiro, ela ia ter uma vida em abundância. Por quê? Porque ela, naquela fase da vida, ela imaginava que ter uma vida em abundância era ter aquele XY prazeres. Aquele XY prazer de sair, de fazer, tinha que acontecer. Quando ela finalmente conseguiu, adivinha o que aconteceu? Ela já estava numa outra fase da vida. E aí ela de repente se tocou que aquele sonho não fazia mais sentido. Então ela mudou a opinião dela. Ela mudou a opinião dela. E aí você chegar para todo mundo, né, que te conhece, tá, e falar assim: não, aquele meu sonho que eu tinha, eu não tenho mais não. Mudou. Mudei minha cabeça. O que a maioria das pessoas vão falar para você? Assim como falaram para ela. Como assim? Há 20 anos que você falava que ia fazer isso. 20 anos que você sonhou isso. Você não tá amarelando, não? Você não tá desistindo, não? Será que você tá bem mesmo? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que a gente não tem o direito a mudar de opinião. E isso não é achar que os outros não têm direito, não. Elas com elas mesmas não têm o direito de mudar de opinião. Porque ela pregou tanto aquilo, ela acreditou tanto naquilo, aquilo era uma verdade tão absoluta na cabeça dela, que até para ela mesma pensar que ela não quer mais aquilo, fica difícil no início. Então, por exemplo, quando ela conseguiu finalmente morar na cidade, e ela já não tinha mais aquelas vontades que ela tinha quando era uma garota nova, até ela se estranhou. Até ela se questionou, falou: gente, mas o que está acontecendo comigo? Eu sempre quis isso, por que eu não estou feliz? Por que eu tô vivendo isso aqui agora e eu não tô vibrando, eu não tô feliz, eu não tô plena? E aí a pessoa pode se sentir muito culpada, ingrata, triste mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, fazendo um link do Desconfie das Suas Opiniões. Mulheres passam muito por isso, porque mulheres são muito emocionais. Então nós mulheres, a gente pode criar sonhos na nossa cabeça totalmente baseado no amor romântico, nas idealizações, no que a gente tinha como verdade absoluta quando a gente era mais nova, inclusive o casamento. O casamento pode ser extremamente idealizado por uma mulher, e idealização, o nome já diz, ideias. Ela tem ideias sobre aquilo, idealizações. Não são expectativas. Porque você ter boas expectativas em relação aos seus desejos, suas metas na vida é uma coisa boa. Criar expectativas é legal. Quem é que quer fazer uma coisa na vida e ficar com uma expectativa de que vai dar errado? Ninguém. A nossa expectativa vai ser sempre positiva. Espera-se que a gente pense assim: não, vai dar certo, vai ser bom. Ninguém casa para separar. Então, criar. Muita gente fala por aí na internet, né? Não crie expectativas. Mentira. É impossível você querer tanto uma coisa e não criar expectativa. Imagina você, sei lá, resolve comprar um carro. E aí você pesquisa daqui, pesquisa dali, pergunta para alguém ali, conversa com outro aqui. E você comprar sem expectativa de que vai ser bom o carro. Não faz sentido. Não. Pera aí que eu vou ali agora comprar um carro que eu tô com zero expectativa que ele vai ser bom para mim. Vou comprar um carro ruim que vai me dar um monte de problema. De cabeça, de trabalho, de gasto, de mecânica. Claro que não, ninguém faz isso. A gente sempre que uma expectativa de não, tô fazendo uma boa escolha. Vou me dar bem, vou ser feliz escolhendo esse carro, essa pessoa, ou seja lá o que for, esse trabalho. Quem não cria expectativa tá com depressão. Porque não tá nem se permitindo, né? Idealizar não, sonhar, almejar coisas, metas, né? Tá com pelo menos um nívelzinho aí, uns sinais de que tá deprimindo. Então a expectativa tá ok. Idealização é que é o problema, porque você tá fora da realidade.
Não é só uma expectativa, é um ideal. Não existe um ideal, entendeu? Existe nada na vida são só flores, só bom ou só ruim. Nem a gente é só bonzinho ou só malzinho. Ninguém é só bom ou só ruim. Todos nós temos a ânima, ânimos, a persona e a sombra, o bem e o mal, sabe? Então a vida é assim, entendeu? Um trabalho não é só bom ou só ruim. O casamento também, ele não é só bom ou só ruim. O relacionamento amoroso, ele não é só bom ou só ruim. Então a gente tem que entender que desconfie das suas opiniões é porque a gente tem uma tendência a não querer mudar de opinião, ser um pouco teimoso, né? Ser um pouco turrão, né? Ficar ali, não, porque essa é a minha opinião, essa é a minha opinião. Então quando vem alguém e fala assim, olha, repensa, dá uma repensa. Eu atendi agora uma paciente, eu acabei agora de dar uma paciente que ela só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar e ela não faz boas escolhas das relações interpessoais dela. E aí ela fala assim, todo mundo é assim mesmo. Eu falo que a pessoa tá tendo um comportamento muito disfuncional, né, pra ela. Aí ela fala assim, todo mundo não é assim? Toda família não é disfuncional? Todos os relacionamentos não são assim disfuncionais? Isso é um viés que ela tem na cabeça dela de confirmação. Ela está enviesada a achar que é normal pessoas gritarem uma com as outras, não ter respeito, ou tratar mal quando tá com raiva, ou sabe aquelas baixarias? A família é assim mesmo, tem baixaria. Casal é assim mesmo, de vez em quando quebra o pau e faz baixaria. Isso são valores, entendeu? Se você é criado numa família que era normal as pessoas ficarem gritando uma com as outras, você começa, na hora que você escolhe uma pessoa para se relacionar, você tá com uma opinião que isso aí de vez em quando acontece mesmo, e é assim mesmo. Desconfie das suas opiniões. Quem faz terapia com psicólogo vai ser sempre confrontado sobre as opiniões. Por quê? Porque se a pessoa estivesse tendo bons resultados na vida, provavelmente ela não estaria procurando um profissional para ajudar a resolver uma área, pelo menos uma das áreas da vida dela, de todas que a gente tem, a desbloquear, a parar de encrencar, parar de dar ruim. Dar ruim. Então, assim, para quem tá só ouvindo o vídeo, eu fiz assim com o dedinho, né? Dar ruim entre aspas, porque isso aí é uma gíria. A gente não fala, né, dar ruim, mas pro povo entender a gente fala, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje você pode ter uma opinião, mas se a gente está em constante... A vida é uma escola. Se a gente está em constante aprendizado na vida, com os ensinamentos que a gente tem de coisas que a gente passa de dificuldade na vida. Você confia em alguém de olhos fechados e essa pessoa vai lá e te trai, amanhã ou depois espera-se que você mude um pouquinho a forma como você lida com isso, para você não ficar repetindo os mesmos erros. Então, se você não mudar de opinião, se você não desconfiar das suas opiniões, é a mesma coisa que você está admitindo para você mesmo, que você não erra nunca. Desconfie das suas opiniões é um pouco de humildade. Porque se você não é o que sabe tudo, e eu vou falar para vocês que até como psicóloga, eu vira e mexe, eu mudo de opinião, eu desconfio das minhas opiniões, mesmo eu buscando conhecimento incessantemente, eu estou sempre buscando, me atualizar, conhecimento, e é legal também eu ir atrás de conteúdos que vão me ajudar a relembrar tudo que eu já estudei esses anos todos, porque às vezes a gente tem acesso a um conteúdo de alguém que, sei lá, estudou Jung, os arquétipos, nananã. Eu estudei isso lá na faculdade, lá atrás, nos anos 90, na época que eu fazia psicologia. Depois eu fui fazendo outras especializações e hoje eu trabalho muito com a terapia cognitivo comportamental, que não é muito baseada nisso. Mas o compilado de tudo isso só agrega conhecimento, nunca é demais. Então, se eu pegar os conceitos do Jung e usar junto com as técnicas da terapia cognitivo comportamental nos meus atendimentos,
Inclusive, eu mando para os meus pacientes conteúdo sobre isso, mesmo sendo uma psicóloga comportamental, eu estou ajudando ou estou prejudicando o paciente? Eu estou ajudando, porque ele faz mais autoconhecimento, porque realmente não é porque eu trabalho com as ferramentas da terapia cognitiva comportamental que eu vou descartar todos os conhecimentos, as teorias de tudo que é maravilhoso na psicologia, né? Esses profissionais e cientistas. Então, assim, eu sou muito eclética, sabe? Eu falo um pouquinho de psicanálise, eu falo um pouquinho de psicologia positiva, eu falo um pouquinho do Freud, do Jung, nossa, de vários. E assim, até pessoas hoje em dia que não são psicólogos ou psiquiatras nem nada, mas tem um conteúdo que eu assisti e eu vejo que aquilo ali faz total sentido, baseado em tudo que eu já vi na minha vida, né, estudando e atendendo os pacientes. Por que não? Tem que ser um grande filósofo, tem que ser um grande cientista, tem que ser um grande psiquiatra ou uma psicóloga grande para poder falar coisas coerentes? Não existe isso. Não existe isso. Às vezes pessoas muito conhecidas não têm tanta didática. Elas têm o conhecimento, mas não sabem passar. Eu era apaixonada, sou ainda, né? Pelos vídeos do Flávio Gicovati, que já morreu, que é um senhorzinho, o canal dele tá lá no YouTube, maravilhoso. O Isamitiba, que já morreu também, que também era um japinho, coroinha. E, cara, desde muito nova, eu sempre gostei de ver, e eu sigo e vejo pessoas que falam coisas na internet, que algumas coisas eu total falo, nossa, tudo a ver com tudo que eu já vi, na minha prática psicóloga já estudei. E a mesma pessoa, ela também faz algum outro conteúdo que eu falo, ai, nossa, nada a ver. Entendeu? A mesma pessoa, ela pode criar um conteúdo muito bom, um vídeo, uma explanação, uma live, sei lá, e num outro vídeo ela fala uma coisa que eu falo assim, não. Por quê? Porque é óbvio. É, nós temos as nossas opiniões, entendeu? Muitas vezes o que eu tive de oportunidade na vida de atender e de ver na minha frente, a outra pessoa não teve. Mas ela teve a oportunidade de ver coisas que eu não tive a oportunidade de ver. Quando eu atendo um paciente, eu sempre considero que aquilo está sendo uma oportunidade para mim. Porque eu aprendo muito com meus atendimentos. Eu aprendo muito. Nas relações interpessoais também. Porque, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu estava falando no grupo de WhatsApp com os amigos ainda agora, e a pessoa entendeu o que eu expliquei. E jogaram um vídeo lá no grupo de uma mulher, uma portuguesa, tratando uma brasileira mal, mas não mostraram o início do vídeo. Só mostraram a portuguesa xingando lá e ofendendo. E aí eu falei assim, pô, mas a gente não viu o que a mulher falou pra ela, pra brasileira no caso, pra ela receber essa resposta da portuguesa. E aí o meu amigo que tava no grupo falou, mas a mulher foi muito agressiva, né, e tal, isso é um absurdo. E aí eu falei assim pra ele, depende. Lá na cultura deles, eu quando estive lá, eu vi que eles são muito mais patriotas do que a gente. Então eu quis comprar um vinho lá, eu dei esse exemplo pro meu amigo entender. Eu quis comprar um vinho lá e tinha um português do meu lado, só porque o vinho aumentou centavos. O português surtou comigo, dizendo para eu não comprar, porque lá, se um produto aumenta um pouquinho, nem que seja centavo, a maioria, né, todos é exagero, mas a maioria eles se unem e não compram para poder o mercado não vender e voltar ao preço de antes. Cara, quando eu tava lá e ele me falou isso, ele brigou comigo, não compra, porque você tá prejudicando o meu povo aqui se você comprar. Eu tive um misto de emoções, né? Porque eu fiquei muito chocada como eles se unem, né? Como eles deixam de se satisfazer em prol de um bem coletivo. Quer dizer, ele deixa de comprar o que está com vontade mesmo, porque ele tem um dinheiro. Mas eles se unindo assim, todo mundo deixando de comprar o que está com vontade de comprar para poder o preço abaixar, é melhor para todo mundo. É uma consciência, é uma educação, né? Eu considero um patriotismo. E
E aí eu falei pro meu amigo, eu vi isso nessa situação, a pessoa ficar com raiva mesmo, sabe? Brigar comigo em nome do bem coletivo. E eu vi também uma situação que lá tem uns metrôs lá que você paga na rua e depois você pega o metrô e entra, né? Você passa o cartãozinho lá na rua. Como eu não sabia que era assim, eu entrei no metrô. E aí quando eu entrei no metrô, eu meio que fiquei procurando como é que pagava, né, a passagem. E aí eu perguntei lá para uma pessoa como é que paga. E aí uma senhora do nada escutou eu perguntando, ela já veio para cima de mim com aquele olho assim de ódio. Você pode, a senhora, desça na próxima estação e vá na rua e pague. Como se eu estivesse cometendo um crime. E eu dei esse exemplo pro meu amigo também. Eu falei, olha, a pessoa se estressou. A senhora ficou com raiva. Porque na cabeça dela eu poderia estar me fazendo de besta e não ter pago a passagem, depois entrar dando uma de, sabe? Tipo assim, onde é que paga? Onde é que paga? E aí tá pegando o metrô de graça, entendeu? Porque aí mesmo quando eu desci na próxima estação, eu já andei um trecho sem pagar. Sendo que eu, na verdade, eu não sabia, né? Eu era turista lá, tinha acabado de chegar lá, não sabia que pagava na rua e entrava. E aí, até porque aqui no Brasil a gente só tem acesso ao vagão do metrô se a gente pagar a passagem primeiro, passando na roletinha. Então lá não é assim, lá você consegue entrar no metrô, tipo o VLT que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, então eles pulam em cima do turista para falar, pois pague, não sei o que. E aí eu tive que descer, corri lá, paguei e deu tempo até de voltar pro metrô. Então, que é só encostar assim rapidinho, né? Então, acontece muito lá deles ficarem nervosos e com raiva se uma pessoa, um brasileiro ou alguém de fora estiver fazendo alguma coisa que vá contra o país, o bem coletivo. E aí eu falei para ele, se os brasileiros tivessem esse amor ao Brasil e todo mundo pensasse no coletivo, a gente seria um país muito melhor. Então é muito cultural. Eu sempre falo nos meus vídeos, nós somos formados, nós somos seres que as nossas opiniões elas estão muito calcadas no nosso biopsicossocial. Nós não somos só o social, como falam por aí, que a gente é formado pelo meio, mas também não somos só nossa parte psicológica, porque tem a parte biológica. Nós somos formados pela nossa parte biológica, psicológica e social. Então, assim, como não mudar, como não desconfiar das suas opiniões, se você pode estar com uma opinião hoje baseada muito no seu lado mais biológico. E daqui a pouco você pode começar a acessar um lado seu mais da parte mais psicológica, e aí você entender mais, ou ter uma opinião diferente, ou até mesmo eu que tive a oportunidade de viver essa experiência lá em Portugal, eu mudei a minha opinião sobre aquele vídeo, que se eu não tivesse vivido aquela experiência, como é que eu ia ter uma opinião sobre aquele vídeo? Eu só pude ter uma outra opinião sobre aquele vídeo porque eu vivi a experiência social lá de ser meio que maltratada porque estava tendo algum comportamento que para eles fere os valores deles lá, sociais, culturais. Então, você tá vendo como é que a minha opinião, antes de ter feito essa viagem, pode ser uma, e pós uma experiência de um contato com os portugueses já é outra? As pessoas do grupo que eu estava conversando não tinham vivido essa experiência de ter ido lá. Então, gente, esse vídeo aqui eu vou considerar que é um dos mais importantes do canal, tá? Se vocês pegarem a visão, se vocês entenderem que vocês não tem que ficar agarrados com unhas e dentes com a opinião de vocês como se fosse uma verdade absoluta, já vai ser maravilhoso ter feito esse vídeo. Se eu conseguir ajudar alguém a ser mais flexível e entender que ser assertivo é também você se permitir a mudar de opinião. E aí quando você muda de opinião, você também aceita que o outro mude de opinião. Nossa, já vai estar sendo lindo. Eu já vou estar muito feliz com a minha contribuição na vidinha de todos vocês, na intenção de transformar vocês em pessoas cada vez mais abundantes. Beleza? Se inscrevam no meu canal, não deixa de se inscrever. Se estiver assistindo esse vídeo na Smart TV, corre lá no teu celular, entra no YouTube e vai lá e clica no sininho, clica no se inscrever, compartilha com alguém que precisa mudar de opinião, de alguma coisa, ou que pode pelo menos desconfiar da opinião, ou que se permita desconfiar das opiniões.
Dá essa força, dá um like ou dá um dislike, mas dá alguma coisa. E, como eu sempre falo pra vocês, taca-lhe pau nos comentários, porque a gente tá aqui é pra isso mesmo, né? Senão a gente não botava a cara na internet. Beijo e até o próximo vídeo.